Você já reparou quanta energia você perde tentando vencer uma discussão que, no fundo, nem precisava acontecer? Às vezes você entra em um debate só para provar que tá certo, só para mostrar que tem razão, como se o reconhecimento do outro fosse uma medalha que valida a sua existência. Mas quando o silêncio se instala depois do conflito, o que sobra não é paz, não é clareza. O que sobra é um cansaço profundo, um vazio difícil de explicar, como se você tivesse perdido um pedaço de si mesmo naquele embate. A verdade é que ninguém ganha quando o preço da vitória é a própria paz. Quantas vezes você se pegou voltando para casa depois de uma discussão e remoendo tudo o que deveria ter dito? Quantas vezes você reviveu aquela briga mentalmente, como se reencenar cada detalhe fosse mudar o final? Mas o que isso muda? O tempo já passou, a palavra já feriu, a energia já foi embora. E é aí que entra o primeiro choque estoico. Por que estamos tão dispostos a sacrificar nossa serenidade em nome de um orgulho momentâneo? Por que é tão difícil aceitar que às vezes não precisamos responder, não precisamos vencer, não precisamos provar nada? Epicteto dizia que não é o que acontece que nos perturba, mas sim o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Isso significa que, em toda discussão, o que dói não é o que o outro disse, mas o valor que você atribuiu àquilo. Você se sentiu desrespeitado, diminuído, desvalorizado. Mas e se você aprendesse a deixar que certas palavras passassem por você como o vento passa entre as folhas? E se você parasse de permitir que qualquer um tivesse acesso à sua paz interior? Me diga nos comentários, qual foi a discussão mais inútil que te roubou energia nos últimos tempos? Aquelas que te fizeram perder sono, apetite, foco? Comenta isso porque você não está sozinho nessa. Todos nós já caímos nessa armadilha, mas o estoicismo está aqui para te lembrar de um outro caminho, um caminho de autocontrole, presença e domínio emocional. A jornada de hoje vai te ensinar como recuperar sua energia, como se blindar das provocações e, acima do tudo, como viver com a firmeza silenciosa de quem já entendeu que nem tudo merece resposta. Você está prestes a descobrir o poder de não reagir. Vai entender, com exemplos práticos e histórias reais, como os maiores sábios da história lidavam com ofensas, críticas e confrontos. Vai aprender que o verdadeiro forte não é quem grita mais alto, mas quem permanece em silêncio quando tudo dentro de si pede guerra. Ao longo dos próximos minutos, você vai perceber que a sua energia é sagrada e que desperdiquelar com discussões é como jogar água potável num deserto só para provar que você tem um balde e o caminho. Estoico não é sobre ser passivo, mas sobre ser seletivo. Não é sobre engolir tudo, mas sobre escolher com sabedoria onde você deposita sua alma. Prepare-se para uma transformação. Você não vai mais se sentir drenado depois de conversas pesadas. Você vai aprender a sair inteiro. Maze Ender vai aprender a nem entrar onde não precisa, porque a sua paz vale mais do que o seu ponto de vista. Vamos juntos nessa caminhada. Você está prestes a recuperar algo precioso, a sua energia vital. Sabe o que mais drena a sua energia? Não é só a discussão em si, mas a preparação emocional inconsciente que vem antes e o desgaste silencioso que permanece depois. Você sente o corpo tenso, a mente acelerada, o coração carregado. Tudo isso porque, sem perceber, você entrou em um campo de batalha invisível, onde o ego comanda e o orgulho te aprisiona. E pior, muitas dessas batalhas nem são suas, são armadilhas emocionais que o outro lança e que você aceita travar por reflexo, como se estivesse no piloto automático. É aqui que a filosofia estoica te estende a mão e diz: você não é obrigado a participar de toda a briga para a qual for convidado. E mais do que isso, você tem o direito de não reagir. Parece simples, mas não é, porque fomos condicionados a acreditar que ficar em silêncio é fraqueza, que ceder é sinal de inferioridade. Mas os estoicos viam o silêncio como a resposta mais poderosa que alguém pode oferecer. Porque quando você escolhe o silêncio com consciência, não é covardia. É como estar em um navio no meio da tempestade. E em vez de gritar com o vento, você segura firme no leme e mantém o rumo. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é ser diferente de quem causou o dano. Essa frase carrega um poder brutal. Ela não te pede revanche, nem justificativa. Ela te convida a continuar inteiro, enquanto o outro se perde. Porque se você se iguala ao comportamento que te machuca, você se afasta da sua essência. Mas se você mantém sua postura, sua integridade,
você mostra que é maior do que a provocação. Não por arrogância, mas por clareza. Agora pense nisso. Quantas vezes você discutiu com alguém apenas para perceber, dias depois, que aquela pessoa nem pensou mais no assunto? Que enquanto você carregava o peso da discussão ela já seguia leve. Isso acontece porque muitas vezes brigamos com os fantasmas dentro de nós, não com o outro. Brigamos com a necessidade de ser ouvido, de ser validado, de ser respeitado. E ironicamente, quanto mais queremos isso, a força mais nós conseguimos é. Por isso que o estoicismo é um convite ao desapego do ego. Não ao ego saudável, mas aquele ego inflamado que vive de conflito. Quando você entende isso, algo muda. Você começa a escolher onde entra, o que responde ou o que vale a pena. E nessa escolha, existe liberdade. Existe. Existe. Poder. O verdadeiro poder de um ser humano não está em vencer o outro, mas em vencer a si mesmo, no exato momento em que tudo em você pede reação. E se, a partir de hoje, você decidisse que sua energia só vai para o que constrói, e se você começasse a observar as discussões com distância emocional, como quem vê de fora uma peça repetida e cansada, o que você descobriria sobre si mesma? O que mudaria na sua rotina, nos seus relacionamentos, nas suas decisões? O mundo vai continuar provocando você. As pessoas vão continuar testando seus limites, mas isso não significa que você precise entrar em todas as arenas. Porque quando você aprende a dizer isso não me toca mais, você se torna imbatível. Não por ter vencido os outros, mas por ter vencido a necessidade de vencê-los. E isso é liberdade de verdade. Existe uma armadilha sutil que poucos percebem, a de querer convencer alguém a todo custo. Você se pega tentando explicar sua visão, repetindo argumentos, buscando compreensão de alguém que, no fundo, já decidiu não ouvir. E quanto mais você fala, mais distante se sente, porque a verdade é dura. Nem todo mundo quer entender e nem todo mundo merece a sua explicação. E aí você se exaure e fica esgotado, como alguém que tenta encher um balde furado. Tá lá, derramando energia, e tudo escorre. Nada permanece. Epicteto foi direto quando disse que devemos nos concentrar naquilo que está sob nosso controle. E aqui está a grande chave: a opinião alheia, o julgamento dos outros, a reação de quem nos cerca. Nada disso está em nosso controle, mas a sua serenidade, o seu tom de voz, a sua escolha de se calar, isso é domínio, isso é força, porque se você depende da compreensão do outro para se sentir em paz, sua paz está sempre em risco. Mas se você se torna o guardião da própria energia, nada externo pode te derrubar por muito tempo. Veja, às vezes a discussão começa com uma frase comum, uma crítica disfarçada, um comentário atravessado, um tom de voz mais alto. E você sente aquele estalo no peito, aquela raiva subindo, aquela vontade de revidar. Mas e se, naquele instante, você respirasse fundo e dissesse para si mesmo: eu escolho a minha paz? E se, em vez de morder a isca, você olhasse a situação como um teste? Porque é exatamente isso. Cada discussão é um teste disfarçado. Um convite para perder tempo, para perder energia, para perder a si mesmo. E você não precisa aceitar. Pense no seguinte: quando você decide não discutir, você não está concordando com o outro. Você está, na verdade, se priorizando. Está dizendo para si mesmo: eu sou mais importante do que esse conflito. E isso não é fugir, é sabedoria. É maturidade emocional. É compreender que a verdade não precisa ser gritada para existir. Às vezes, ela é silenciosa. Às vezes, ela apenas se mantém de pé, enquanto tudo em volta desaba. No mundo moderno, onde todo mundo quer ter opinião, onde todo mundo grita, onde todo mundo quer provar um ponto, ser aquele que observa em silêncio é um ato revolucionário. Ser aquele que não se abala, que não se desgasta, que não se desespera em convencer, é ser raro. E essa raridade tem um preço. Às vezes vão te chamar de frio, outras vezes de distante, mas só você vai saber o quanto se poupou, ou o quanto permaneceu inteiro, o quanto escolheu a si mesmo. Porque no final, a pergunta não é se você está certo ou errado. A pergunta é: quanto custa a sua paz? Vale mesmo uma discussão vazia? Vale a pena perder a calma para provar algo a quem já decidiu não ver? Ou será que está na hora de você colocar sua energia onde ela realmente faz diferença? Em você, no seu foco, no seu crescimento, na sua liberdade de ser e de não reagir. É nesse espaço de escolha
que nasce a verdadeira força estoica. E a partir dele, tudo muda. Tem um momento na vida em que você simplesmente cansa. Não é um cansaço físico, mas uma exaustão da alma. Você percebe que passou tempo demais tentando ser ouvido, tentando explicar o óbvio, tentando fazer o outro enxergar algo que ele simplesmente se recusa a ver. E quando essa ficha cai, vem um silêncio diferente. Um silêncio que não é vazio, mas libertador. É ali que você entende. Não adianta acender luz para quem escolheu fechar os olhos. O estoico moderno aprende que discutir com quem não está pronto para ouvir é como tentar plantar sementes em solo seco. Não importa o quanto você se esforce, nada vai florescer ali. E sabe o que é pior? Enquanto você se desgasta tentando convencer o outro, o tempo passa, sua energia escoa, sua mente se contamina com ressentimentos. E aos poucos, você se torna aquilo que mais queria evitar. Alguém reativo, cansado, emocionalmente instável. Marco Aurélio dizia que o melhor modo de se vingar é não ser como o ofensor. Isso significa que a sua paz não está em vencer a discussão, mas em não se tornar parte dela. Está em permanecer lúcido enquanto o outro se perde. Está em manter o seu centro, mesmo quando tudo ao redor tenta te desequilibrar. E para isso, você precisa de uma decisão firme, parar de se colocar onde sua energia não é valorizada. Pensa nas últimas semanas. Quantas vezes você teve conversas que terminaram em frustração? Quantas mensagens você escreveu, apagou, reescreveu, e mesmo assim saiu com a sensação de que não foi compreendido? Isso cansa, isso quebra algo por dentro, porque você queria só um pouco de reciprocidade, só um pouco de empatia, só um pouco de maturidade, mas não veio, e o que resta é esse peso que você carrega calado. Mas agora é hora de largar esse peso. Você não é responsável pela capacidade emocional do outro. Você não tem obrigação de ensinar maturidade a quem insiste em viver de ego. Você tem sim o dever de se proteger, de preservar sua paz, de cultivar um espaço interno onde você possa descansar da guerra constante da comunicação forçada. Porque quando você se afasta da necessidade de convencer, você se aproxima da sua essência. Imagine a sua energia como uma vela acesa. Toda vez que você entra em uma discussão desnecessária, é como se o vento da tensão apagasse essa chama. E depois, para reacender, leva tempo, leva foco, leva força. O estoico entende isso. Ele não se coloca em tempestades emocionais. Ele observa de longe, escolhe com sabedoria onde pise sem necessário. Simplesmente não entra, porque a serenidade dele vale mais do que qualquer vitória no campo do orgulho. E aí começa a verdadeira transformação. Você para de responder por impulso, para de se explicar onde não há abertura, para de buscar aceitação onde só há disputa. E nesse espaço de silêncio consciente, nasce a verdadeira presença. Uma presença que não precisa gritar, que não precisa se impor, que simplesmente é inteira, firme, inabalável. Esse é o ponto onde você deixa de ser refém do conflito e passa a ser autor da própria paz, onde você entende que algumas discussões só existem porque você ainda alimenta. E ao escolher não mais alimentá-las, você retoma o controle, não do outro, mas de si mesmo. E isso muda tudo. Existe uma força silenciosa em quem escolhe não reagir. E essa força, aos olhos do mundo, pode parecer fraqueza, mas é preciso maturidade para entender que não responder é muitas vezes o maior gesto de poder que alguém pode oferecer. Quando você se cala, não por medo, mas por sabedoria, você está dizendo para o universo: minha energia é preciosa, demais para ser desperdiçada com um caos alheio. Pessoas emocionalmente instáveis querem provocar em você aquilo que elas mesmas carregam: raiva, ansiedade, insegurança. Querem te puxar para dentro da confusão onde elas vivem. Mas se você entra, se você aceita o convite para o campo da discussão, você se torna mais uma peça no jogo que elas mesmas não sabem jogar. Por isso, é preciso se treinar para observar, respirar e permanecer. Porque o autocontrole não nasce do nada. Ele é forjado na repetição de escolhas conscientes. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura passageira, e ele tinha razão. Porque quando você está com raiva, você fala o que não queria dizer, escuta o que não precisava ouvir, e depois paga caro pelo que foi dito. Você se desgasta, você
se consome. E muitas vezes você destrói pontes que mais tarde sentirá falta. É por isso que o silêncio é sempre uma opção nobre. Ele nunca quebra vínculos. Ele protege a sua integridade. A vida está cheia de gatilhos emocionais. Gente que testa seus limites, situações que exigem sua atenção, palavras que querem te provocar. Mas você não é obrigado a se afetar por tudo. Você pode escolher, pode deixar passar, pode dar de ombros, não por frieza, mas por lucidez. Porque quando você entende que a sua energia é limitada, você para de doar a quem só sabe esgotar. Imagine que sua mente é uma casa. Cada discussão que você aceita é como abrir a porta para alguém sujo de lama. E quanto mais essas pessoas entram, mais você precisa limpar depois. Então, por que não fechar a porta antes? Por que não manter seu espaço interno limpo, preservado, seguro? O estoico aprende a proteger sua casa. Ele não nega a existência da sujeira, mas escolhe onde ela não vai entrar. Pense agora. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante para resolver uma briga? Quantas vezes você perdeu um dia inteiro com a cabeça pesada por uma discussão inútil? E se você tivesse simplesmente deixado para lá? E se tivesse olhado para dentro e dito, eu não preciso disso? Essa é a sabedoria que transforma. Quando você se conhece, quando você se respeita, você não permite mais que qualquer pessoa tenha o poder de te tirar do eixo. Você se torna firme como uma rocha no meio do mar. O vento sopra, a onda bate, mas você permanece. Não, é insensível, mas porque aprendeu o valor da sua própria paz. E quanto mais você pratica esse desapego emocional, mais você se fortalece. As provocações perdem o efeito. As palavras deixam de ferir. As disputas perdem sentido, porque você descobriu algo maior, que sua energia é sua e que nada vale mais do que preservá-la. Essa é a verdadeira vitória, não a que vem do confronto, mas a que nasce da recusa em se perder no meio dele. A maior liberdade que você pode conquistar na vida não está em fazer o que quiser, mas em não ser escravo das reações que o mundo tenta arrancar de você. Existe um ponto em que você simplesmente decide: minha paz vale mais do que minha necessidade de ter razão. E é exatamente nesse ponto que a transformação estoica se completa. Porque você não está mais vivendo para provar nada a ninguém. Você está vivendo para estar bem com a sua própria consciência. A jornada que começou com raiva e desgaste, agora termina com uma lucidez calma, quase silenciosa. Volca aprendeu, ao longo desse caminho, que cada palavra dita em meio à discussão cobra um preço, que cada tentativa de convencer alguém que não quer ouvir é um desperdício da sua chama interior, e que preservar sua energia não é egoísmo, é responsabilidade com a sua própria existência. O estoicismo não quer te tornar frio, ele quer te tornar firme. Não quer te distanciar das pessoas, mas te aproximar de si mesmo. Quanto mais você se conhece, menos você permite que os outros decidam como você deve se sentir. A provocação pode vir, o conflito pode aparecer, mas você não responde mais por impulso. Você escolhe, você pensa, você decide se vale a pena ou não. E, na maioria das vezes, não vale. Sêneca nos lembrava que a melhor maneira de se vingar de uma ofensa é não se parecer com o ofensor. Reflita nisso por um momento. Quando alguém tenta te tirar do sério e você mantém a calma, você quebra o ciclo. Você mostra, sem dizer uma palavra, que não é mais manipulável, que está em outro nível, um nível onde a sabedoria grita, mais alto que o ego, onde o silêncio fala mais que qualquer argumento, onde o autocontrole é o verdadeiro escudo. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você se torna uma presença rara, alguém que não se abala fácil, alguém que não se explica demais, alguém que se torna um exemplo sem precisar se impor. As pessoas sentem isso, elas respeitam, elas percebem que há algo diferente em você. E essa diferença se chama paz interior. Não aquela paz artificial de quem finge que está tudo bem, mas a paz genuína de quem já lutou muitas batalhas internas e escolheu não brigar mais por fora. Agora que você chegou até aqui, entenda a energia que você estava perdendo em discussões. Agora pode ser usada para construir, para crescer, para viver. Você não precisa mais se esgotar para se sentir importante. Você não precisa mais vencer uma discussão para provar seu valor. Você já entendeu que o seu valor está na forma como você reage ao que acontece. E isso ninguém pode tirar. Então guarde essa reflexão. Toda vez que você escolhe não discutir,
você está escolhendo a si mesmo. Está dizendo sim para a sua sanidade, para o seu foco, para o seu equilíbrio. Está se libertando das correntes invisíveis, da necessidade de aprovação, de resposta, de defesa, e essa liberdade é a que os verdadeiros sábios perseguiram por toda a vida. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta agora e escreve aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te impactou? Qual reflexão você vai levar com você a partir de agora? Deixe seu comentário para que outras pessoas também se sintam acolhidas nessa jornada de evolução. E se você sente que essa caminhada estoica está te ajudando a se tornar alguém mais forte, mais sereno e mais consciente, se inscreva agora no canal Universo Estoico e continue com a gente nessa transformação. Afinal, como disse Epicteto, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Que a sua liberdade comece agora.